Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Um silêncio pesado pairava no ar, quebrado apenas pelo farfalhar de papéis e pelo tic-tac constante do relógio de parede. Um adolescente negro, com pouco mais de 15 anos, permanecia ereto diante do juiz, as mãos tremendo levemente, mas o olhar resoluto. Suas roupas eram simples, quase modestas, e ainda assim sua presença preenchia a sala com uma intensidade que ninguém havia previsto. O juiz, um homem de meia-idade, ostentava um sorriso zombeteiro e um brilho de superioridade nos olhos. Bem, rapaz, disse ele sarcasticamente, você fica aí parado como se entendesse alguma coisa. Mas tem certeza de que consegue acompanhar o que está acontecendo aqui? O riso abafado de alguns espectadores agravou a humilhação. O adolescente, no entanto, manteve a calma. Ele havia amadurecido através da leitura, do aprendizado e da resolução de problemas que muitos adultos consideravam insuperáveis. Sua mente era afiada, seus reflexos intelectuais apurados. Ele sabia coisas que o juiz nem sequer conseguia imaginar. O que o juiz não sabia era que aquele adolescente não era apenas inteligente, ele era um verdadeiro gênio. Seu conhecimento de ciências, matemática, informática e estratégia era prodigioso para a sua idade. E hoje, sem que o juiz soubesse, ele estava prestes a testemunhar uma reviravolta que jamais imaginaria ser possível. Por trás dessa aparente calma, o adolescente preparava silenciosamente sua vingança intelectual. E quando falasse, não seria para reclamar ou implorar, mas para revelar a extensão de seu gênio, deixando o juiz e todo o tribunal completamente atônitos. O adolescente respirou fundo, com as mãos ainda apoiadas no púlpito. O juiz, autoconfiante, continuou a sorrir com ar condescendente. Muito bem, rapaz, disse ele, explique-me por que acha que consegue entender um caso tão complexo quanto este. Os murmúrios na sala aumentaram. Ninguém esperava que um garoto de 15 anos respondesse com tanta clareza. Mas o adolescente sorriu levemente e em tom calmo começou. Meritíssimo, disse ele calmamente, antes de proferir a sentença. Permita-me esclarecer alguns pontos. Estudei a jurisprudência relacionada a este caso e identifiquei diversas inconsistências no relatório inicial. Além disso, encontrei provas adicionais que a acusação omitiu. O juiz franziu a testa, achando que era uma bravata juvenil. Provas? Rápido! O adolescente retirou uma pasta que havia preparado cuidadosamente e entregou-a ao juiz. Se o senhor examinar estes documentos e cálculos atentamente, disse ele, verá que as conclusões iniciais não se sustentam. Eu até usei um algoritmo para verificar as probabilidades, e os resultados confirmam minha análise. Um silêncio repentino tomou conta do tribunal. Os advogados inclinaram-se para a frente para ler, incrédulos. As testemunhas olhavam fixamente, sem palavras. E o juiz permaneceu imóvel, incapaz de desviar o olhar do menino. Seus dedos tremiam levemente enquanto virava as páginas. Sei como. Ele gaguejou. Você fez tudo isso sozinho? O garoto assentiu calmamente. Sim, meritíssimo. Venho trabalhando nisso há semanas. O juiz recostou-se ligeiramente na cadeira com o maxilar cerrado. Pela primeira vez, sentiu sua autoridade vacilar. Não estava mais diante de um mero adolescente. Estava diante de uma mente brilhante, metódica e, acima de tudo, completamente imprevisível. Naquele instante, todo o tribunal compreendeu que as aparências enganam. O rapaz negro que o juiz tentará ridicularizar acabará de inverter a situação. E ninguém jamais esqueceria aquele momento. O silêncio no tribunal era quase ensurdecedor. O juiz, sentado atrás de sua enorme mesa, parecia incapaz de falar. Seus olhos oscilavam entre as páginas do processo e os olhares incrédulos dos advogados e testemunhas. Ele estava acostumado a controlar todas as situações naquele tribunal, mas agora, tudo estava escapando de seu controle. É impressionante, murmurou ele finalmente com a voz trêmula. Nunca vi um nível de precisão assim em um. Ele parou abruptamente, incapaz de terminar a frase, consciente de que precisava admitir seu erro de julgamento. O adolescente, por sua vez, manteve a calma. Seu rosto mal demonstrava qualquer emoção, mas seus olhos brilhavam com uma satisfação serena. Ele sabia que o juiz acabará de perceber que estivera completamente enganado. Meritíssimo, continuou o rapaz calmamente, não estou tentando constrangê-lo. Eu simplesmente queria que a justiça fosse feita. Os fatos devem prevalecer sobre o preconceito. O juiz desviou o olhar por um instante, engoliu em seco e então ergueu os olhos para o adolescente. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma mistura de respeito e vergonha. Respeito pelo gênio à sua frente, e vergonha por sua atitude condescendente e racista.
Muito bem, disse ele finalmente, com a voz mais baixa do que antes. Eu levarei sua análise em consideração. E parabéns. Um murmúrio percorreu a sala. Os espectadores perceberam que aquele momento histórico acabará de acontecer. Um juiz, geralmente imperturbável e autoconfiante, acabará de reconhecer publicamente a superioridade intelectual de um adolescente que ele tentará menosprezar. O adolescente apenas assentiu com a cabeça. Não precisava de orgulho ostensivo. A vitória residia no silêncio respeitoso que se instalara ao seu redor. E naquele silêncio, o juiz compreendeu uma verdade que jamais esqueceria. Subestimar alguém por causa da idade ou da cor da pele poderia ter consequências desastrosas, da maneira mais espetacular imaginável. O juiz, ainda em choque, tentou recuperar alguma aparência de autoridade, mas sentiu a situação escapar-lhe completamente do controle. O adolescente, entretanto, tirou um pequeno laptop da mochila e discretamente o colocou sobre a mesa do tribunal. Meritíssimo, disse ele calmamente, gostaria de lhe mostrar como verifiquei cada detalhe. Com um gesto preciso, ele executou um programa complexo que ele mesmo havia codificado. Gráficos, estatísticas e diagramas apareceram na tela, ilustrando cada inconsistência no arquivo original. Cada número, cada linha de código, cada evidência estava perfeitamente documentada. Os advogados, sem palavras, trocaram olhares incrédulos. Até mesmo as testemunhas, algumas delas especialistas reconhecidas, ficaram atônitas com o rigor e a precisão dos cálculos daquele jovem rapaz. Veja bem, continuou o adolescente, quando você analisa os fatos metodicamente, as conclusões se tornam óbvias. Tudo que o caso inicial apresentou foi baseado em premissas falhas. O juiz tentou interrompê-lo, mas o adolescente o encarou calmamente e continuou. Eu até usei um algoritmo preditivo para verificar os resultados. De acordo com meus cálculos, a probabilidade de o veredicto inicial estar correto é inferior a 2%. Um silêncio pesado se instalou. O juiz, que até então tentara manter sua autoridade, sentiu o rosto empalidecer. Percebeu que havia subestimado um adolescente que não só demonstrara sua inteligência, como também comprovara que a justiça podia ser influenciada por conhecimento e precisão, independentemente da idade ou da aparência. Eu nunca vi nada igual, ele finalmente gaguejou. Sua voz tremia, revelando uma mistura de admiração e vergonha. Você é um verdadeiro gênio. O adolescente simplesmente assentiu com a cabeça. Ele havia transformado um momento de potencial humilhação em uma demonstração deslumbrante de seu talento, deixando o juiz e todo o tribunal completamente atônitos. Naquele momento, todos compreenderam que inteligência e perseverança podiam superar até os preconceitos mais arraigados. E o juiz, por sua vez, acabará de aprender uma lição que jamais esqueceria. Nunca julgue alguém antes de observar seu raciocínio. O tribunal ficou paralisado, tomado por uma mistura de respeito e espanto. O adolescente havia terminado sua demonstração, e todos os espectadores, da testemunha mais humilde ao advogado mais experiente, estavam em silêncio, incapazes de desviar o olhar. O juiz, geralmente autoritário e imperturbável, finalmente respirou fundo. Suas mãos tremeram levemente enquanto ele pousava o martelo. Muito bem, disse ele, com a voz grave e mais humilde do que nunca. É evidente que todos nós subestimamos este jovem. Ele se virou para o adolescente. Você não só identificou todos os erros neste arquivo, como fez com um talento e uma precisão que eu jamais imaginaria para a sua idade. Meus sinceros parabéns. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Testemunhas assentiram. Advogados trocaram sorrisos cúmplices e até os policiais presentes pareceram impressionados. O adolescente, modesto mas orgulhoso, inclinou levemente a cabeça em um gesto de respeito. Este momento deve nos lembrar a todos, continuou o juiz, que talento e inteligência não se medem pela idade ou aparência, e que o respeito é sempre devido àqueles que trabalham duro e demonstram sua competência. A sala quase irrompeu em aplausos, alguns comovidos pela lição de humildade e pela justiça triunfante. O menino negro não só provou seu gênio, como também lembrou a todos que o verdadeiro mérito não é julgado pelo preconceito. Naquele dia, o tribunal testemunhou uma lição inesquecível. Subestimar alguém pode ser muito custoso e, às vezes, os mais jovens entre nós podem nos ensinar o que pensávamos já saber. O juiz, marcado pela experiência, sabia que nunca mais veria o mundo da mesma maneira. E o adolescente saiu do tribunal de cabeça erguida, com um sorriso discreto nos lábios. Ele havia transformado a humilhação em triunfo e deixado uma marca indelével no coração de todos.